Olá, eu sou o professor Disseu e seja muito bem-vindo ao canal Humanas Humanizam. Desde o início, peço que faça sua inscrição, clique no sininho para receber informações sobre novos vídeos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferente, tá? É uma reação sobre algo que eu acabei de ver. Eu acho muito interessante trazermos essa discussão à tona. Eu estava aqui dando uma olhada no YouTube, né? E vi um canal chamado Trilha Global. E esse canal Trilha Global fazia uma pesquisa, uma viagem ali sobre a cidade de Roma. É um casal até que fazia esse vídeo, certo? E esse casal, com muitos outros, né, que fazem conteúdo sobre países, sobre culturas, trouxe ali muitas informações sobre o país. Eu até achei interessante que eles não se detiveram apenas a mostrar a parte histórica da cidade, enfim, eles nem se preocuparam com isso. Eles quiseram mostrar o outro lado da cidade, o lado degradado de Roma, né, onde há muito vandalismo, onde há muitas pessoas em situação de rua morando, enfim. Eles quiseram mostrar esse lado nada glamouroso da cidade de Roma. Hoje, com a democratização das redes sociais, né, ao longo dos anos, foi se criando um novo nicho no mercado de produção de conteúdo. Então, hoje se faz produção de todo tipo de conteúdo. E o tipo de conteúdo que esse casal faz é um conteúdo que já virou mania, né? Muitos praticam esse tipo de trabalho. E eu acho muito bacana, por sinal, né? Viajarem para o mundo, mostrar as particularidades dos países, as culturas, as tradições, as contradições, enfim, tudo aquilo que envolve essas culturas. Eu acho isso muito válido. Porém, eu achei uma certa incoerência nesse vídeo que eles fizeram, ao eles mostrarem a cidade de Roma, né, indignados de como Roma está suja, depredada, tudo ali na periferia de Roma está pichado, moradores de rua dormindo no chão, em todos os lugares, enfim. E eles dão a entender, em outras palavras, porque eles não querem ser xenófobos, de que a culpa de tudo isso seria a princípio da imigração ilegal. Mas mais tarde, no próprio vídeo, eles mostram que a pichação da cidade é feita pelos próprios cidadãos de Roma, pelos próprios italianos. Valendo lembrar também que não só em Roma, como na França, como na Espanha, como em vários outros países da Europa, surgiu um fenômeno chamado de pickpockets, né, que são aqueles batedores de carteira. Na maioria das vezes, gangues de adolescentes, né, de jovens, garotas, adolescentes, que roubam carteiras às pessoas nos vagões do metrô. E ficou famoso esse termo pickpocket, porque uma italiana, né, que por sinal é ligada à extrema-direita, começou a fazer vídeos flagrando e denunciando essas garotas que faziam roubos, né? Agora virou mania. Muitas outras pessoas estão fazendo vídeos mostrando o ataque das pickpockets, né? Enfim. Mas eu notei ali que eles fazem muita crítica à imigração ilegal. Mas, ao mesmo tempo, a apresentadora do vídeo, ela fala sobre o fato de que os italianos não estão nem aí para o multiculturalismo. E ela diz que apoia a imigração legal. Bom, gente, vamos entender aqui alguns pontos que a gente poderia trazer a atenção aqui, que são dignos de nota. O que seria uma imigração legal? É uma imigração regulamentada, com documentação, né, reconhecida pelo governo? Seria. Mas se a gente parar para analisar, quais são os fenômenos que levam à imigração? Geralmente a fome, geralmente guerras, geralmente dificuldades. E numa situação dessa, dificilmente uma pessoa tem condições de ir atrás dos meios legais para fazer uma imigração. E olhando ali os comentários do vídeo dela, eu notei que os brasileiros são muito radicais, né, em relação à imigração ilegal. Mas desconsideram o fato de que todos nós
de que todos os brasileiros são imigrantes ilegais. Nenhum brasileiro, nenhum hoje que reside no Brasil, né, cujos antepassados vieram para cá, nenhum trouxe uma documentação e apresentou aos verdadeiros donos dessas terras, que são os povos indígenas, os povos originários. Os portugueses vieram, invadiram, tomaram para si terras, praticaram genocídios, praticaram a aculturação, ou seja, catequizaram os índios, os indígenas, e está tudo certo, sem contar o trabalho escravo que praticavam contra os indígenas. Sendo dessa forma, gente, todos os brasileiros que vivem aqui, com exceção dos pretos que vieram para cá sequestrados em navios, em porões de navios, né, deixaram a África à sua revelia, todos que moram no Brasil são imigrantes ilegais. Até mesmo do ponto de vista, se nós formos levar em consideração a pauta moral, a terra ainda é dos indígenas. Todos nós aqui somos invasores, mas tudo bem. Então, é engraçado que, virada do século XIX para o século XX, houve um grande fluxo de imigrantes legais para o Brasil, né? Pessoas oriundas da Europa, né? Especialmente ali da Itália, da Espanha, né? Enfim, Alemanha, que foram para o sul do país e lá começaram a sua vida, obviamente, por meio de benesses do Estado, né? O Estado facilitou e ajudou em muito que essas pessoas ali construíssem as suas vidas. E é interessante que essas mesmas pessoas, os descendentes, hoje, eles têm esse olhar crítico em relação à imigração. Bom, nós sabemos que no sul do Brasil há uma forte resistência à migração, que no caso são as pessoas de outros estados do Brasil que vão para lá, procurar começar a vida lá, especialmente nordestinos. O preconceito é muito grande, né? Engraçado que aqui na região do ABC, onde eu moro, também houve um grande preconceito em relação aos haitianos, né? Os haitianos, após aquele terrível terremoto que houve lá, acho que nos anos 90, eles começaram a migrar para cá. E muitos haitianos têm formação profissional, falam 2 idiomas, e vieram para cá. Tanto que aqui na estação Utinga, em Santo André, há uma comunidade ali que predomina haitianos, pessoas que vieram de lá. E muitas pessoas aqui no Brasil ficaram muito incomodadas com a presença dos haitianos, porque eles iriam tirar empregos dos cidadãos brasileiros. Gente, olhando a situação dos haitianos, eles vivem aqui em subempregos. Se você for para a região do Brás ali, eles trabalham de camelôs, né? Eles trabalham ali na situação mais limítrofe, insalubre possível, né? Vemos ali no centro de São Paulo os nigerianos, enfim. Também temos os venezuelanos que vieram para cá devido à crise que houve lá na Venezuela. Mas é interessante, gente, que esses mesmos que são oriundos de uma imigração, que são frutos de uma imigração, hoje são contra imigrantes. Aqui no Brasil, especialmente se esse imigrante for de pele preta. Porque se o imigrante for europeu, mesmo que entrar aqui de forma irregular, praticar qualquer ato ilícito, não tem problema nenhum. O problema da imigração no Brasil, ele se dá pela questão de pele, uma questão racial. Tá? Mas voltando lá para a Europa, esse fenômeno que ocorre da imigração, ele se dá porque realmente as pessoas que estão naqueles países dos quais elas migram não têm condições de viver lá. E o que levam essas situações de desespero para que as pessoas migrem para outros países? Gente, são muitos os fatores, mas a gente pode aqui apontar os principais. Guerra, miséria. Pronto, fome. São os principais fatores que levam pessoas a largarem tudo e tentarem vida em outro país, né? Nós vemos aqui, por exemplo, no Líbano, né? No Líbano não, no Oriente Médio, né? Muitas guerras que tiveram lá, as pessoas foram para a Europa. Não tinham mais o que fazer lá. Não sobrou praticamente nada para elas lá. Então foram para a Europa.
Mas voltando agora um pouquinho nos séculos anteriores, né? Século XVI em diante, quando começaram as grandes navegações, vale lembrar que os europeus, através das navegações, eles invadiram a Ásia, invadiram a África, a fim de estabelecer ali suas colônias, né? Tem até a Companhia das Navegações, né? Europeia, enfim. Gente, o domínio europeu dos países asiáticos, dos países africanos, trouxeram grande miséria para o povo. E não há como não haver nenhum tipo de consequência disso. Isso é impossível. Se você atacar a pedra no cacho de marimbondo, você não vai ficar lá esperando para ver o resultado, porque o resultado terá. Então, quando os europeus invadiram a Ásia, invadiram a África, levando ali miséria, levando guerra, levando todo tipo de dificuldade para essas pessoas, obviamente que isso teria um impacto futuro. E a conta está chegando agora. A Europa está simplesmente recebendo a fatura de tudo aquilo que fez com esses países, dos quais os imigrantes estão indo para lá. A grande invasão que teve na Ásia, né, os países asiáticos, a Índia, né, por parte da Inglaterra, a Etiópia por parte da Itália, sem contar todos os países africanos, né, basta analisarmos a Conferência de Berlim de 1885, onde Otto von Bismarck ali reuniu todos os líderes da Europa, justamente no período que havia uma grande competição por matéria-prima, por novos mercados, no que diz respeito à Revolução Industrial. Então, nesse período, devido a essa grande demanda de matéria-prima para suprir o mercado, eles fizeram uma reunião em 1885 a 87, ali em Berlim, onde todos os países europeus, e com a participação direta dos Estados Unidos, decidiram partilhar a África, como se a África não tivesse dono, como se na África não existissem pessoas. E era justamente esse o pensamento que eles tinham, tá? Porque eles haviam mandado muitas expedições na África para fazer reconhecimento local, para mapear, por exemplo, o rio Níger, né? Criaram ali a antropologia, né? Que a princípio tinha um viés racista, para conhecer a cultura, conhecer a língua, especialmente conhecer as fraquezas desses povos, para que depois pudessem fazer a invasão. Quando nós vemos os filmes de alienígenas, que eles sequestram pessoas, fazem abdução para estudar as pessoas, para entender tudo sobre a sociedade humana, para depois virem com várias naves e invadir, gente, isso já foi feito aqui, entre a virada do século XIX para o século XX. O filme Avatar simplesmente é um reflexo da invasão da África, a invasão das Américas, onde povos indígenas foram massacrados. Está dando para entender, gente, como a questão é muito mais ampla do que esse simplismo que as pessoas têm em fazer crítica? Então, gente, com a invasão da África, foram destruídas culturas, foram destruídos reinos. Se formos no Museu Britânico, nós vemos ali artefatos de povos de todos os lugares do mundo. Né? Os ingleses, os britânicos, que já foi o maior império naval do mundo, eles simplesmente tomavam e partilhavam tudo aquilo que eles podiam. Há até mesmo uma crítica nisso no filme do Pantera Negra, né? Onde o antagonista, o Killmonger, ele diz que tudo aquilo que está lá no museu foi tirado dos povos sem qualquer questionamento. Eles simplesmente pegavam. Então, gente, historicamente, toda essa exploração que nós vemos ao longo do mundo por parte dos europeus levou ao mundo à situação que está hoje. Os povos menos desenvolvidos, né? Por exemplo, hoje é muito comum vermos vídeos mostrando sobre a comida indiana, a comida de rua indiana, e que as pessoas ficam extremamente enojadas, né? Porque a cultura indiana é extremamente anti-higiênica, porque lá na Índia as pessoas, ao mesmo tempo que defecam no chão, limpam os alimentos limpam o próprio corpo após defecarem
com a mão esquerda, pegam depois no próprio dinheiro que vão ali dar o troco ao manipular a comida. Né? Lavam pratos na água corrente da sarjeta, aquela água suja. Né? Banham-se no rio Ganges, aonde também são jogados corpos que não podem ser cremados por falta de dinheiro. Lixo, carcaça de animais. Então é muito comum vermos vídeos sobre isso. E realmente, para nós aqui, há um choque cultural, porque para nós é difícil, né, assimilarmos essa cultura. É difícil para nós, gente, porque nós já nascemos numa outra cultura, né, a cultura americana aqui, por exemplo, aonde o banho foi simplesmente adquirido como hábito em observância às tradições e costumes dos povos indígenas que tomavam banho todos os dias. Não pense em você que os portugueses eram limpos, claro que não. Eu lembro muito bem quando eu viajei para Porto Seguro, e lá existe uma réplica da nau Capitânia, né? E essa nau Capitânia que tem lá possui uma corda que desce pelo navio, pela réplica do navio, e fica lá batendo no chão. E eu perguntei o que seria aquela réplica, aliás, aquela corda, né, para o guia, e ele puxou a corda e mostrou para mim que a ponta ela era cheia de fiapos. Então, o que eles faziam? Os navegantes, quando vinham da Europa para cá, eles usavam essa mesma corda para se limpar quando iam no banheiro. Depois jogavam no mar para que o movimento das águas limpassem essa corda. Certo? Então, quer dizer, higiene zero. Meses no mar sem tomar banho. Mas essa falta de banho, de higiene, se dava pela travessia do Atlântico? Lógico que não, gente. Se formos analisar historicamente, ou se formos fazer uma simples pesquisa no Google ou no YouTube, veremos muitos vídeos que mostram que os europeus não tinham nenhuma higiene na Idade Média. Né? As mulheres não se depilavam, os homens não se depilavam, havia o fluxo mensal da mulher, né? Da menstruação, elas não tinham controle sobre a higiene, colocavam apenas um pano nas partes íntimas, não havia absorvente, não havia creme dental, as pessoas lavavam a boca, às vezes, com urina e carvão. O mau hálito era tão grande que, quando vemos os filmes, eles usando aqueles leques, né, para abanar o vento, não é só para refrescar o calor, mas é para tentar disfarçar o mau hálito. Quase nenhum deles tinham dentes na boca, principalmente se fossem ricos, né? Porque os ricos tinham acesso ao açúcar. E o açúcar era um sinônimo de status. Então, uma pessoa que podia usar açúcar na sua alimentação é porque era rica. Só que, em contrapartida, o uso do açúcar deteriorava os dentes. Né? O próprio Palácio de Versalhes, na França, no século XVII para XVIII, não havia sistema de esgoto. As pessoas simplesmente defecavam nos corredores. E havia lá um funcionário que pegava aquilo e jogava em outro lugar. Ou defecavam nos jardins. Olha só que interessante. Essa é a razão pela qual a França, principalmente Paris, é a capital mundial do perfume. Né? Porque eles não tinham o hábito de tomar banho, então eles usavam muito perfume para tentar se refrescar. Há rainhas espanholas que tomaram apenas 2 banhos na vida, um banho ao se casar e um banho prestes a morrer. O rei Luís XIV, né, o rei Sol, ele não tomava banho, ele tinha uma fístula horrível no ânus, né, justamente por falta de higiene. Olha que absurdo. Morreu com uma ferida absurda no ânus por não se limpar. Então, galera, quando nós vemos toda essa crítica aos outros povos, né, aos povos que são marginalizados devido ao subdesenvolvimento, deixemos de considerar o fato de que eles chegaram na situação que estão hoje devido à exploração. E os exploradores também foram iguais, eles, no passado, em questão de higiene. Só lembrando que 800 anos antes da Revolução Francesa na África, nos reinos de Benin, as casas possuíam um sistema de água, sistema de esgoto. Olha que interessante isso, na África. Então, gente, falta as pessoas terem um real entendimento
e um despreendimento do eurocentrismo, de que a visão de que a Europa é o centro cultural, né, como os europeus sempre tentaram impor aos outros povos, de que eles são o povo mais avançado. Gente, não vamos cair nessa, né? O povo chinês é um povo milenar que já possuía muito conhecimento sobre medicina, muito tempo antes dos europeus. Durante as próprias cruzadas, Saladino enviava seus médicos para atender os cruzados cristãos, seus inimigos, em batalha. Porque a medicina árabe também era muito mais avançada que as dos portugueses. Os portugueses só dos europeus. Os europeus só conseguiram se desenvolver tecnologicamente após as cruzadas, né? Porque durante as cruzadas, aquelas pessoas que viviam nos feudos foram para aquelas religiões da Península Arábica e lá tiveram conhecimento, acesso a outras culturas, acesso a outros povos, acesso ao comércio, às rotas comerciais, a outros idiomas, e no final das cruzadas, ao voltarem para a Europa, voltaram com outro entendimento, razão pela qual começou-se a surgir os burgos, né? Então, os burgos eram aqueles centros comerciais onde as pessoas fabricavam coisas, vendiam coisas, né? Então, ali surgiram os burgos, que deu origem aos burgueses, que, por sinal, foi a causa pelo qual a Europa foi se desenvolvendo tecnologicamente. Tá? Então, essa aura de superioridade que a Europa tem, gente, não aconteceu do nada. Há todo um processo histórico de milênios por trás disso daí. Mas agora, voltando de novo ao presente, sobre a questão da imigração, tem um filme muito interessante que eu sugiro que vocês assistam, que se chama Ele Está de Volta, tá? Esse filme, Ele Está de Volta, é um filme alemão, no qual é um filme absolutamente absurdo, tá? É um filme no qual Hitler ressuscita nos dias de hoje, de forma inexplicável, no meio de uma praça pública onde garotos jogavam bola, e ele começa a interagir com os cidadãos alemães, e ele está vestido a caráter. Então, a princípio ninguém entende, acham que é um artista, um ator, e começam a dar atenção para ele. E nesses discursos que o Hitler fazia para as pessoas, ele questionava justamente isso, que a Alemanha estava decadente por causa dos imigrantes ilegais. E esse filme é interessante porque ele parte do filme realmente o roteiro, e parte do filme é um reality show, no qual eles entrevistam as pessoas ali de improviso para ver a reação das pessoas. E o ator que interpreta Hitler, ele ficou extremamente chocado no final das filmagens com as pessoas fazendo Sieg Heil para ele, as pessoas o abraçando, querendo tirar selfie com ele como se ele fosse uma pessoa maravilhosa. Chocou até o ator do filme. Então o filme mostra justamente isso, né? Que esse ódio total aos imigrantes, ele faz parte do fascismo, tá? O capitalismo, ele funciona assim, nas suas contradições, gente. Quando começa a existir colapso do emprego, né, déficit do estilo de vida das pessoas, eles precisam procurar um inimigo, eleger um inimigo. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, né, quando os nazistas culparam os judeus por todos os efeitos caóticos causados pelo Tratado de Versalhes. E hoje, devido às grandes contradições e instabilidades do capitalismo, devido à globalização, os capitalistas usam a sua ferramenta, o seu botãozinho de alerta, que eles acionam justamente numa situação difícil, que é o fascismo. Tá? Então, esse pensamento de oprimir imigrantes ilegais e culpá-los por tudo é um pensamento nazista, fascista, usado por Mussolini também no passado e usado por Hitler. E hoje usado por toda a Europa. Basta, por exemplo, analisarmos o que está acontecendo na Europa hoje. Né? Esse ódio profundo que se há com imigrantes. Isso, gente, é algo produzido. Tá bom? É algo produzido. Tanto que esse filme do Hitler, ele foi feito também na Itália, chamado Ele Está de Volta. O filme é 100% idêntico ao de Hitler.
só que no lugar de Hitler coloca o Mussolini. As falas são a mesma, parece que a mesma produtora fez o filme com duas versões. Então, na Itália, eles usam a figura de Mussolini sendo ressuscitado. Lembrando que Mussolini foi espancado pelo povo, né? Foi espancado, torturado, seu corpo foi chutado, baleado, urinado, e ele, sua esposa e seus comparsas foram pendurados de ponta cabeça como porcos num posto de gasolina. Então, o fascismo ele tem esse poder sedutor tão grande que ele ressuscita nas pessoas justamente as falas dessas pessoas odiosas do passado, transformando eles de novo em mártires, em líderes. Então, todo aquele senso civilizatório, né, multiculturalista dos europeus, ele acaba, né? Porque quando dizem que a Europa é cosmopolita, né? Roma é uma cidade cosmopolita, Paris é uma cidade cosmopolita, Londres, gente, esquece. Tudo isso muda quando os privilégios deles são ameaçados. Mas vale lembrar também que há um fator muito importante que não devemos deixar de levar em consideração. Em relação à França, né? Nós vemos aí que no ano passado houve um golpe militar em Burkina Faso e o Níger, países africanos, que são grandes exportadores de urânio para a França. Então nós estamos vendo ali que muitos jovens ali de Burkina Faso, jovens militares, se uniram para tentar libertar seus países do jugo europeu. Gente, a descolonização da África, né, que teoricamente terminou na década de 60 a 70, economicamente continua até os dias de hoje. Por exemplo, a França domina vários países da África. Burkina Faso, Níger, Mali, Senegal, Costa do Marfim, Camarões, todos esses países possuem a sua economia atrelada ao Banco Central francês. As suas moedas são impressas na Casa de Moedas na França. Isso ainda é dominação, gente. Isso é exploração. E os franceses, eles ficam indignados com o que ocorreu na África, né? Com esse golpe que houve lá. Golpe não, insurreição justa, né? Por parte dos africanos a fim de tomarem o seu país de volta. E se nós olharmos, por exemplo, a seleção de futebol da França, ela é 90% de negros, ganeses, por exemplo, né? Marfinenses, enfim. Há negros de vários países da África que moram ali na França. Aquele filme que muitas pessoas gostam, né? Os Intocáveis, né? Não é o filme da máfia, Os Intocáveis. Não. Os Intocáveis aliás, não é Os, é Intocáveis. Intocáveis é aquele filme muito bonito, que eu amo de paixão, que é o Omar Sy, aquele ator ganês, né? Bem retinto, né? Que fez aquele filme com outro francês, que eu não me lembro o nome, no qual ele é paraplégico e ele passa a ser o cuidador dele, que é um cara milionário, né? E o negro, ele é um ganês imigrante que está lá na França, desempregado, né? Esperando o auxílio do governo. Então, aquela realidade do Omar Sy no filme é uma realidade de milhões de africanos que vivem na França. Gente, é impossível um país dominar outro, né? Aculturar o outro, impondo a sua língua, a sua cultura, e não esperar que o povo daquele país venha para o seu país. É a mesma coisa que se dá com a Inglaterra, né? A Inglaterra e a Índia. O número de indianos na Inglaterra hoje é imenso, né? Aliás, hoje os indianos são disputados a preço de ouro no mercado de tecnologias, porque eles dominam a área de informática, tá? Então, sobre esse vídeo que eu assisti, pelo qual eu decidi fazer esse outro vídeo que eu estou fazendo agora, eu achei muito engraçado, porque o que eu vi ali são dois apresentadores, né, um casal de brancos, viajando pela Europa e fazendo juízo de valores sobre a imigração, entre aspas, ilegal. São pessoas que não vivem o estigma da cor, que não sabem o que é sofrer,
viver num país em guerra, né? São brasileiros, apesar das contradições que temos no Brasil, aqui é um país estável. Então ele se propõe a fazer um vídeo questionando o fato de a Europa hoje estar passando por esse processo de degradação, entre aspas, né? Quando, na verdade, é simplesmente o efeito de uma causa lá atrás, da qual eles já plantaram. Eles destruíram países, destruíram culturas, destruíram economias. Né? Se a gente ficar parando para falar isso daí, ó, não vai acabar nunca. Né? Eu nem preciso citar os Estados Unidos, né? A grande degradação que está nos Estados Unidos, social lá, justamente por esses efeitos. Né? Não tem como, gente, não tem como você destruir uma floresta e não sofrer os efeitos disso. Então, tudo que a Europa está passando hoje, como resultado da degradação da grande população que está lá, né, desenfreada, isso é efeito do passado. Mas valendo lembrar que as pichações nas cidades, os assaltos, os crimes são praticados pelos próprios italianos, o que mostrou esse vídeo da Itália. Mas aí eles procuram eleger um inimigo, um causador, o europeu, aliás, o imigrante ilegal. Esse será sempre o culpado por tudo aquilo que se faz. Então, gente, isso mostra a todos nós os efeitos que o capitalismo leva ao mundo, né? O capitalismo, ele não tem nenhum compromisso social. O capitalismo, ele não tem nenhum compromisso civilizatório. Eu até vi uma desavisada lá nos comentários dizendo que a culpa disso é do socialismo. Não faz sentido nenhum, até porque o socialismo, ele não tem um viés imperialista, né? A União Soviética, né? A Coreia do Norte, que hoje ainda tem resquícios de uma ideologia socialista, não são imperialistas. A União Soviética não invadiu país nenhum. Né? Não fez isso como fez os europeus, não fez isso como fez os Estados Unidos. Então, gente, não dá. Hoje ainda procuram 32 anos após, 33 anos após o fim da União Soviética, culparem o socialismo por males 100% oriundos do capitalismo. E o capitalismo, ele se vale justamente da desinformação, da alienação das pessoas, da falta de consciência de classe dessas pessoas, da falta de cultura, de conhecimento sobre o próprio, sobre como o próprio capitalismo funciona para se proteger. Então, o capitalismo tem como principal escudo, como principal barreira, a ignorância das pessoas, que o idolatram, que não possuem consciência de classe. Bom, gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Que fala um pouquinho sobre o fantasma, né, da imigração, a fim de que possa nos ajudar a entender o que é a imigração, o que leva à imigração, os efeitos da imigração, os países que recebem os imigrantes. Obviamente, eles têm culpa no cartório, eles estão pagando uma fatura pelo que já fizeram no passado, especialmente na época dos impérios, né, na época do imperialismo, tá bom? Então é isso daí, a nossa função é essa, né? Levar pensamento crítico, entender por meio da história como funciona o mundo de hoje, o mundo dominado pelo capitalismo, cuja a ideologia dominante é a ideologia do dominador, no caso, a ideologia liberal. Se gostou do vídeo ou se não gostou, clique aqui, deixe seu comentário, assine o canal, clique no sininho para receber novas informações e mais vídeos virão. Forte abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.